Graça e paz, é um privilégio poder estar mais uma vez participando do canal Palavra Pura Querigma para compartilhar a mensagem bíblica com você. Hoje nós vamos pensar sobre a libertação do peso, do jugo, da culpa do pecado, ao entregarmos tudo isso ao pé da cruz para vivermos a nossa liberdade em Cristo. Portanto, quero te convidar para meditar e pensar comigo sobre o capítulo 11 de Mateus, que é dividido em narrativas e sermão. Do versículo 1 até o 30, as narrativas revelam as identidades de Jesus e de João Batista. E diz assim, por favor, confira comigo, capítulo 11 de Mateus. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quais eram aquelas instruções? As instruções podem ser encontradas no capítulo 10, o capítulo anterior a este que nós estamos lendo hoje. Eles deveriam cuidar das ovelhas perdidas de Israel e anunciar: é chegado o reino dos céus. E confiar na provisão de Deus de que nada faltaria enquanto estivessem executando a ordem de Cristo. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Isto você vai encontrar no capítulo 10, para entender o contexto do capítulo 11. Jesus pregava nas cidades. João Batista, na prisão, ao ouvir sobre o trabalho do Mestre, mandou seus discípulos perguntarem: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? A resposta de Jesus foi fundamentada nos atos realizados nas cidades por onde pregou o evangelho do reino. E Jesus, respondendo, disse-lhes, para os discípulos de João Batista: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Os discípulos voltaram para dar essa informação para João. Depois disto, o Senhor Jesus passou a dizer ao povo a respeito de João Batista, que havia predito que a vinda do Messias traria julgamento, extermínio do mal e separação do joio e do trigo. Cristo trouxe as bênçãos do reino, mas aquele que havia anunciado o caminho do Senhor estava preso. João estava preso. Isto não parece ser uma bênção. Mas, encerrado no cárcere, aquele que veio adiante para comunicar a vinda do Senhor estava cheio da certeza de pertencimento do reino. Herodes não tinha essa certeza. E Jesus continua: e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. O reino avança, mesmo que haja perseguições, prisões e morte. Não é o forte, neste caso Herodes, que mandou prender João Batista, que entra no reino, mas o fraco e necessitado que sabe que depende de Deus. O sermão continua com as advertências dirigidas às cidades impenitentes de Corazim, Betsaida, Tiro, Sidom e Cafarnaum, que sofrerão o rigor do juízo por não terem se arrependido. Depois disto, Jesus manifesta o seu amor pelas pessoas marginalizadas
que receberam a verdade, e realizou milagres curando cegos, coxos, leprosos, surdos, ressuscitou os mortos e aos pobres anunciou o Evangelho. O Salvador dos humildes acolheu os excluídos da sociedade. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse-lhe: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. A ação soberana de Jesus abrigou os carentes cujas fraquezas os faziam depender inteiramente do Salvador dos simples, fracos, oprimidos e sobrecarregados de pecados, doenças e que eram vítimas de preconceitos. E Jesus continua o seu agradecimento em oração, dizendo: Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Esta é uma manifestação da vontade de Deus de receber pessoas deixadas à margem da sociedade e de se revelar aos pecadores de corações contritos. O Filho revela o Pai e convida, ainda hoje, convida: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Por ser manso, Jesus convida primeiro os oprimidos e sobrecarregados, mas não exclui os fortes que se arrependem de seus pecados. O pecador arrependido leva ao pé da cruz o jugo e o fardo com o peso da culpa, vícios, transgressões e todos os demais atos que ofendem a Deus. Todavia, o anúncio da conversão não deixa de ser um jugo e um fardo. Lembra do versículo de Mateus 11:30 que diz: Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pois a total obediência e identificação com Jesus traz para o novo convertido as consequências, como ser ignorado pela família, amigos e sociedade. Em muitos países, irmãos e irmãs em Cristo são perseguidos, processados, presos e mortos por serem cristãos. Contudo, o peso do fardo e do jugo da escravidão, comparados com a nova vida em Cristo, são leves e suaves, pois tiram o poder do pecado, que é trocado pela graça de Deus, que nos dá o seu amor e perdão. Recebemos o alívio do pastor que oferece descanso para a alma. Portanto, entregue a Cristo todo o peso difícil de carregar. Deposite ao pé da cruz o jugo, o peso do pecado e receba a graça e o amor do Pai, que nos dá a paz que excede todo o entendimento e vida plena, uma vida cheia de alegria no Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Faça o que foi aconselhado em Mateus capítulo 11. Entregue a Cristo os seus pesos, as suas necessidades e confie que Ele te dará o alívio e o descanso para a sua alma. Deus te abençoe. Se inscreva no canal Palavra Pura Querigma e ative o sininho para receber as notificações. Deus abençoe, um abraço, fiquem com Deus.